janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo, pela estrada de nada. Tabacaria, Fernando Pessoa. Acho que é uma maneira de você sentir o mundo, na verdade. É uma percepção sobre o mundo. Mais do que um sentimento. Por exemplo, não é uma depressão. Porque eu sei disso. Entende a diferença que existe entre você ser triste, por exemplo. Ah, eu estou triste. Aí você vai lá, aquela coisa adolescente, né, e chora. Não, não é isso. É um estado em que eu sei que eu sou assim, mas eu convivo com isso. Psicologicamente, a gente classifica a tristeza como um estado emocional e está dentro de um leque de categorização, que ela vai desde a melancolia até uma depressão mais aprofundada, que a gente chama estado catatônico. Esse é um estado patológico. Quer dizer, a tristeza, ela ocorre dentro desse espectro. E qual é a característica básica desse espectro de estado emocional? Geralmente é uma angústia, um sentimento de menos-valia, um sentimento de alienação, um sentimento de dor e um sentimento de inadaptação social. Acho que a base de tudo isso, na verdade, é o absurdo. É saber que nossa vida não tem finalidade alguma. Nós existimos, nós vivemos, procriamos, morremos, alguns não procriam, alguns demoram mais para morrer. Talvez a tristeza tenha um pouco disso, assim, sabe? Essa sensação de não poder acreditar. O existencialismo, ele é essa condição humana em que o homem se depara com essa condição da morte, onde ele nasce, onde ele cresce, onde ele envelhece, e ele não dá conta disso. E ele sabe, nessa corrente filosófica, na verdade, que ele não tem ninguém para amenizar essa situação. Assim como o Sartre falou, que somos lançados à nossa liberdade de ser livre, né? A nossa liberdade de existência aqui. Temos que dar conta disso. Então, tirando toda a possibilidade que você talvez tenha um Deus que amenize a sua dor, né? Que deixe você mais feliz, quando você vai na corrente do existencialismo, que não existe Deus, que não existe esse ser superior que te conduz, te dê acalento para a sua dor, você se depara com um sofrimento, você se depara com algo angustiante, você se depara com o vazio do que é realmente a existência humana. Existe um elemento característico da tristeza em seus diferentes aspectos, que é a incapacidade do indivíduo sair de si próprio, de se desindividualizar. A primeira coisa que acontece quando começa a ficar triste é a isolação. Então isso não é uma coisa que acontece tipo dia para noite ou no mesmo dia. Isso vai, sei lá, começa com um dia ruim e que se transforma em alguns dias ruins, uma semana ruim. Quando eu vejo, eu estou tendo um mês ruim e vou progressivamente me isolando. Eu acabei ficando meio recluso, parei de falar com muita gente. Esse foi um período que eu, sei lá, eu era meio isolado. Eu ficava assim. Porque tudo em volta tinha vários problemas. Então eu acabava me isolando, né? Dentro de uma bolha. E aí isso impedia outras pessoas um contato comigo. Dependendo da capacidade, das competências, das habilidades criativas desse indivíduo, ele vai tornar esse olhar para o mundo interior dele algo tão artístico, universal, tão expressivo, né, numa experiência estética tão válida que todos vão poder se identificar com esse objeto de criação. Tristeza eu acho que é um momento assim de fraqueza da pessoa, só que eu acho que às vezes é até bom, sinceramente eu acho que é até bom, dependendo do ponto de vista.
Porque pra desenhar mesmo eu acho que é bom, velho. Porque eu sempre desenho quando eu tô triste. A verdade na arte não é a correspondência entre a ideia essencial e a existência acidental. Não é a semelhança entre a forma e a imagem, ou entre a forma refletida no espelho e a própria forma em si. Não é o grito que ecoa no vale entre as montanhas, nem o poço de águas prateadas que refletem a imagem da lua para a lua, ou a imagem de Narciso para Narciso. A verdade na arte é a união da coisa com ela mesma, o exterior tornando-se a expressão do interior, a alma revestida de forma humana, o corpo e seus instintos unidos ao espírito. Por essa razão, não há verdade que se compare ao sofrimento. Há momentos em que esta me parece ser a única verdade. Trecho do livro De Profundis, de Oscar Wilde. A tristeza sempre foi uma força que movimentou muito a criação artística e literária. Em todos os campos, artes plásticas, na música também, principalmente porque ela está naquele grupo de emoções que causa muita força, causa muita comoção nas pessoas. Quando eu vou escrever alguma coisa, quando eu tenho alguma ideia, por exemplo, eu tive uma ideia de um roteiro para um sketch. A ideia em si ela é crua, ela tá em coma. Para eu deixar ela viva, eu preciso injetar sentimentos, entendeu? Eu preciso tornar ela humana, preciso tornar essa ideia humana, porque as pessoas elas só aceitam uma coisa humana, uma coisa humanizada, uma coisa que ela vai se identificar com aquilo. Então se tem uma ideia para um personagem, para um filme, para qualquer coisa que eu vá escrever, eu tento colocar o máximo de inspiração da tristeza nisso. Não só da tristeza, dos outros sentimentos também. A tristeza é um dos mais fortes deles, porque ela é uma das mais pesadas. Se a gente pensar nas artes visuais, existem grandes obras do século XX, principalmente, relacionadas a isso. O primeiro exemplo que me vem à mente é o exemplo da fase azul do Pablo Picasso. Nessa fase ele usa muito a cor azul, que desde aqueles poetas do século XIX e de antes também é muito associada à tristeza e à melancolia. E ele usa o azul para representar diversas coisas. Então, um dos quadros mais famosos disso é uma representação de um amigo dele, violonista, em que o violão é feito em tons de azul, o homem é pintado em tons de azul. O quadro todo inclui uma mistura de cores que sempre tem o azul e um tom de azul mais escuro, mais sombrio. Então, ali a gente vê também como a tristeza influi não só nos temas, mas também no modo de representação, na forma que o artista escolhe para colocar os seus sentimentos, seus conteúdos, as suas emoções numa obra. Quando eu tô triste, desenhar é como se fosse uma terapia, assim, velho. Eu não sei explicar direito. É muito bom desenhar, velho. Eu gosto de desenhar. E é isso que eu acabei de falar. Quando eu tô tristão, assim, eu desenho, as coisas vão saindo e vai melhorando, né? É bom que você esquece, dá uma esparecida, né? Você fica melhor, assim. Você esquece, às vezes, o que tá acontecendo, o que tá te deixando aflito. É bom, velho. É uma terapia. Desenhar é uma terapia pra mim. A tristeza também desempenha um papel fundamental quando a gente pensa na música. Em especial, se a gente pensar na música popular, a gente tem aquela divisãozinha bem rudimentar entre música mais alegre, uma música mais animada, uma música um pouco mais triste, Só que algumas bandas e alguns cantores exploram lados diferentes dessa tristeza e dão para ela mais profundidade. Acho que um exemplo bem legal que a gente pode citar é o álbum Low, do David Bowie, que é escrito, Low, a palavra em inglês significa abaixo, né? E justamente o que acontece é que o cantor passa por um momento de extrema depressão. Ele batiza o álbum com esse nome justamente para representar esse momento dele, que é um momento
de isolamento, é um momento de busca do interior, é um momento de reestruturação da pessoa. A tristeza muitas vezes também está relacionada com isso. E a criação artística também. Então a gente percebe como existem características comuns constantemente entre a tristeza e a criação artística. Isso me serve muito de terapia. Essa expressão da minha tristeza. Por quê? Porque no momento que eu exprimo ela, às vezes eu não exprimo ela para as outras pessoas verem. Às vezes eu estou expressando alguma coisa que eu vejo de uma maneira diferente. É como se eu conversasse com alguém, ou comigo mesmo, de uma maneira mais concreta. Então eu escrevo uma música. A música, ela é um veículo também, no qual muitas vezes a tristeza tem a sua forma de se manifestar. É interessante, por exemplo, né, algumas músicas que têm uma variação usando muita tonalidade menor, ela dá muito essa ideia de tristeza, de confinamento, de solidão, mas também de ternura. É incrível que a tristeza, né, e a beleza da vida parece que andam juntas. Você só aprende algo quando você está triste. Isso é um sinal de que você está aprendendo e processando informação nova e amadurecendo, entendeu? Normalmente as pessoas elas chegam na adolescência e passam por um período difícil e tal, ou tem uma crise de meia-idade. E nesse período elas sofrem muito, mas elas aprendem muito. A gente vê no cinema comercial a tristeza como parte de um ciclo. Quer dizer, quando a gente vai ver uma comédia romântica, o espectador senta na cadeira e ele vê os personagens saindo de uma situação confortável, de um casamento feliz ou de um namoro feliz, passando por um momento de tristeza, tendo uma experiência diferente, seja uma viagem, como no Comer, Rezar, Amar, seja o encontro de um novo parceiro, como no filme Como Quero Ficar com Polly. E essa passagem por essa experiência faz com que esse personagem finalmente saia da tristeza. Mesmo num filme que mostra esse ciclo comercial, a gente vê como a tristeza sempre está associada a um momento de mudança, a um momento de troca da estrutura da pessoa. Quer dizer, no momento em que a pessoa está exposta à tristeza, ela também está exposta a reconsiderar as atitudes dela, ela está exposta a reconsiderar os valores dela, e é isso o que movimenta muito também a criação artística. Eu acho que a tristeza ela é uma fonte de inspiração, né? No sentido é autêntico mesmo, assim, para mim, no meu caso, né? Outras pessoas fazem artes com sentimentos de alegria. Eu não uso muita cor, por exemplo. Não gosto de cor. Gosto, sim, nas obras dos outros, mas na minha não. Então, na verdade, nem seria que é pouca cor, mas é desaturado, né? As cores são terrosas, são cinzas, né? E eu acho que tem alguma relação, assim, com a maneira como a tristeza enxerga mesmo o mundo, né? Há um elemento muito estudado nos dias de hoje pela neurociência, que é o aspecto biológico. Estudos feitos por pessoas com traços depressivos moderados, que a gente chama de tristeza, revelam que essas pessoas elas têm uma alteração química muito particular e com predomínio de alguns hormônios que fazem com que a pessoa então tenha prazer em estar nesse estado de tristeza. Isso significa que os sistemas de recompensa eles atuam quimicamente de forma modificadas em relação a outras pessoas. Para essas pessoas, então, a tristeza ela pode ser recompensadora e pode, inclusive, ser criativa. Por trás da alegria e do riso, pode se esconder um temperamento grosseiro, áspero e insensível. Mas por trás do sofrimento, há sempre mais sofrimento. Diferente do prazer, a dor não usa máscara. Outras coisas podem ser ilusões dos olhos ou do apetite, feitas para cegar um e saciar o outro. Mas é o sofrimento que tem construído os mundos. Há sempre dor no nascimento de uma criança ou de uma estrela. Trecho do livro De Profundis, de Oscar Wilde.
Enquanto traços de personalidade, existem ingredientes que podem forjar o eu do indivíduo de uma forma a consolidá-lo como um indivíduo autônomo e criativo. Essas pessoas que assumem a tristeza como um traço necessário para exercer a sua vida, elas geralmente estão avessas às coerções sociais. Porque o grande problema da tristeza não é o sofrimento que gera no indivíduo, mas é a pressão social para que o indivíduo saia desse estado. Então, essas pessoas que assumem para si a tristeza como um porto seguro, elas agem de forma autônomas, ou seja, elas não agem a partir de leis externas que impõem modos de ser. O modo de ser dela já inclui, né, esse aspecto da tristeza. As pessoas não querem ninguém deprimido, as pessoas não querem, sabe, tipo, admitir a tristeza como parte da vida delas. Então, sei lá, tem remédios, tem entretenimento, tem mídia de massa, tem festa, entendeu? Tem tudo que faz você meio que fugir disso. Eu adoro sair e dar risada, mas isso tem que acontecer, né? Acho que existe uma diferença grande, por exemplo, entre você ser sincero rindo e você ser escravo do império da alegria, né? Que é o que a gente vive hoje. Em todo lugar que você vai, um outdoor, uma palestra, um livro que diz seja feliz, né? Compre isso, ou viva isso, ou todos esses padrões. É o império da felicidade, né? E eu não sei se a gente suporta tanta felicidade assim, entendeu? Como também acho que seria insuportável alguém viver só a tristeza, né? Eu acho que há um desequilíbrio, né, nesse mundo. Me parece que o desequilíbrio é a própria lei dele, né? É como as pessoas vivem, assim. Acho que nenhuma pessoa que não é capaz de experimentar a tristeza pode ser considerada uma pessoa saudável, emocionalmente equilibrada e tal. Então, eu não entendo hoje como que a gente tem que negar tanto a tristeza ou ficar afugentando ela. Eu tento ver o lado bom das coisas sempre, porque eu acho que é isso aí que tem que fazer, tipo, quando você tá triste com alguma coisa, tem que ver o lado bom daquilo, porque tudo tem seu lado bom, se for ver. E é isso que eu faço, quando eu tô triste com alguma coisa, sei lá, que não deu certo, alguma expectativa alguma coisa que não se realizou pra mim, né? Eu tento ver o lado bom, ou senão eu tento pensar que mais tarde acontecerá. Eu tô feliz agora, eu vou continuar ficando feliz. Vai chegar um momento que eu vou estar tão feliz que eu vou ficar triste de novo. Porque é sempre isso. É sempre isso. Tem alguns momentos equilibrados só, o resto é desequilíbrio, é mutação. Tudo muda. Tudo. Nunca nada tá em equilíbrio. Quando alguma coisa entra em equilíbrio, ela morre. Eu não acho que a gente foge disso, não, do ciclo da tristeza, sabe? Eu desafio alguém a me mostrar uma pessoa que não é triste às vezes, sabe? É uma coisa que não inconcebível pra mim, assim. Eu acho que existe um monte de gente que esconde a tristeza, isso é o que mais tem, mas que não é triste, bizarro, eu acho.